E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a gente vem trazendo aqui bomba. A notícia de hoje é bombástica, onde CEO global do Carrefour lamenta a morte e cobra a revisão do treinamento de funcionários. Vejam só, a notícia que tá bombando hoje. O CEO global do Carrefour, o francês Alexandre Bompard, afirmou na tarde dessa sexta-feira, dia 20, que a empresa não compactua com racismo e violência e que pediu ao grupo Carrefour Brasil que seja realizada uma revisão completa das ações de treinamento dos colaboradores e de terceiros no que diz respeito à segurança, respeito à diversidade e dos valores de respeito e repúdio à intolerância. Vejam só, galerinha, hoje é um dia diferente. Precisamos rever todos esses conceitos que estamos tendo aí na mídia hoje, tá ok? Vejam só, em uma série de mensagens em português, em sua conta no Twitter, o executivo afirmou que as imagens que mostram segurança do Carrefour espancando a morte de João Alberto Silveira Freitas em Porto Alegre são insuportáveis. Vejam só, de acordo com um Bompard, medidas internas foram imediatamente tomadas pelo grupo Carrefour Brasil, principalmente em relação à empresa de segurança terceirizada, mas essa medida, na visão do executivo, são insuficientes. Nesse sentido, o francês cobrou a revisão do treinamento dos funcionários e a colaboração da empresa com a justiça para que os fatos desse ato horrível sejam trazidos à luz. Meus valores e os valores do Carrefour não compactuam com o racismo e violência. Espero que o Grupo Carrefour Brasil se comprometa, além das políticas já implementadas pela empresa, disse ele. Ao pedir a revisão do treinamento, ele determinou que ela seja acompanhada por especialistas externos. Esta revisão será acompanhada de um plano de ação definido com o suporte de empresas externas para garantir a independência desse trabalho, destacou o executivo. Mas não para por aí. A revolta faz eclodir protestos contra o Carrefour e lojas são apedrejadas após a morte de João Alberto Freitas. Na última quinta-feira, em um dos supermercados da rede Carrefour em Porto Alegre, revolta e indignação tomaram conta do país e uma série de protestos foram registradas nesta sexta-feira, o Dia da Consciência Negra. Em Porto Alegre, houve um protesto em frente à loja onde aconteceu o crime. Após 2 horas de ato pacífico, alguns jovens derrubaram o portão de acesso ao estacionamento do Carrefour, quebraram janelas de vidro e tiveram acesso ao primeiro andar do estabelecimento. A polícia interveio com bombas de gás lacrimogêneo e dispersou o pequeno grupo, mas nesse momento a manifestação contra a morte de João Alberto já havia acabado. Ao final do embate com a polícia, uma pichação era vista na parede externa do Carrefour. Polícia genocida. A afirmação faz referência à morte do homem negro, já que um dos seguranças da loja envolvidos no grupo se trata de um policial militar temporário. Já em São Paulo, as marchas da Consciência Negra pediu justiça pela morte de João Alberto na Avenida Paulista e foi pacífica. No final do protesto, manifestantes começaram a atirar objetos e destruir vidraças da fachada do Carrefour na Rua Pamplona, uma das áreas mais nobres da capital paulista. Os manifestantes invadiram o local, quebraram produtos e chegaram a atear fogo no interior do supermercado, depois de organizadores pedirem para parar a depedração do supermercado. A manifestação foi encerrada. A tropa de choque chegou quando a multidão já havia dispersado. No Rio de Janeiro, também houve protesto que aconteceu em frente ao supermercado localizado na Barra da Tijuca. Os manifestantes entraram no estabelecimento e gritaram palavras como assassinos e vidas negras importam. Os manifestantes entraram na loja, encheram carrinhos e foram aos caixas e lotaram as esteiras para impedir o funcionamento
do estabelecimento. A organização pediu o fechamento do Carrefour da Barra da Tijuca e o pedido foi aceito pela gerência da loja. Os manifestantes carregavam faixas como "Parem de nos matar" e "Sem justiça, sem paz". Em Belo Horizonte, foram realizados 2 atos em supermercados da rede, um dentro de um shopping center e o outro no centro da capital mineira. Os manifestantes entraram nas lojas para protestar. 10 minutos após o início do protesto, as portas do Carrefour, na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Guajajaras, foram fechadas. O protesto foi organizado pelo Núcleo Rosa Egipciaca Negros Indígenas. Ganhou adesão pelo menos 14 movimentos sociais de Belo Horizonte e partidos políticos. O rapper DJ Onga estava entre os manifestantes. Isso não é um caso isolado, isso acontece todo dia, desde que o Brasil é Brasil. Hoje era para ser um dia de celebração e a gente acorda com uma notícia dessas, disse o DJ ao G1. Outras cidades, já em Brasília, o ato ocorreu no início da tarde em lojas do Carrefour. Na Asa Sul, em Osasco, um protesto iniciou às 18 horas em frente ao Carrefour da cidade, em que, no ano de 2018, um cachorro foi morto a pauladas no estacionamento do local. Outras cidades tinham atos marcados ainda para essa sexta-feira, entre elas Santa Maria, Curitiba e Londrina. Já o laudo médico aponta que João Alberto morreu por asfixia. A polícia apura a motivação racial, assim que o norte-americano George Floyd. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, pode ter sido morto por asfixia, conforme indicou o primeiro resultado da necrópsia realizada pela perícia em Porto Alegre. O homem negro foi espancado por seguranças do hipermercado Carrefour na noite dessa quinta-feira. Após colher os primeiros depoimentos, a delegada responsável pelo caso, Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa, recebeu na tarde dessa sexta-feira os médicos legistas para elucidar as causas da morte de João Alberto. Durante as agressões, a vítima também foi imobilizada pelos vigias, com os joelhos de um deles nas costas. O maior indicativo da necrópsia é de que ele foi morto por asfixia, pois ele ficou no chão enquanto os 2 seguranças pressionavam e comprimiam o corpo de Alberto, dificultando a respiração dele. Ele não conseguia fazer um movimento para respirar. Além dos 2 presos envolvidos na morte de João, a delegada adianta que os outros envolvidos estão sendo investigados por omissão de socorro. 2 ou mais pessoas podem ser implicadas por não ter impedido que as agressões continuassem. Foi uma ação completamente desproporcional e atípica para as pessoas que exercem essa atividade. Já o racismo estrutural. Durante o dia, a delegada disse ter indícios de que se trata de um caso de racismo. Até este momento, não deslumbramos nada de cunho racial, não temos nenhum indicativo por essa motivação, disse ela, conforme a chefe de polícia do estado, a delegada Nadine Anflor. A investigação segue apurando os fatos para ver se também houve motivação de crime racial. Com o racismo estrutural da nossa sociedade, estamos apurando se houve motivação do crime da noite passada. A informação preliminar de que João Alberto teria sofrido um ataque cardíaco enquanto era agredido pelos vigilantes não pode ser constatada pela perícia. 2 seguranças terceirizados do Carrefour, Giovanni Gaspar da Silva, Polícia Militar Temporário, e o Magno Braz Borges foram levados para a prisão. Os 2 serão indiciados por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No caso de George Floyd, que algumas pessoas relembraram ao saber da violência da ocorrência em Porto Alegre, uma autópsia independente encomendada pela família da vítima determinou que a causa da morte foi asfixia por pressão constante. A Polícia Federal informou que irá suspender a carteira nacional do vigilante de Magno Braz. A Polícia Federal esclareceu que ele atua como segurança profissional, mas não há registro na Polícia Federal de seu vínculo profissional com a empresa contratante. A carteira nacional de vigilante, documento expedido pela Polícia Federal, será suspensa. A PF também pontuou que
que o PM envolveu no assassinato e não possuía carteira nacional de vigilante. A instituição confirmou que o grupo Vector, que está com cadastro regular e foi vistoriado no fim de agosto, não tendo sido identificado irregularidades em seu funcionamento, em sua função do crime, será feita fiscalização extraordinária na empresa pela Polícia Federal. Caso confirmadas irregularidades, a Polícia Federal poderá autuar a empresa e também suspender a autorização de funcionamento, diz a nota. Já a jornalista da Globo se revolta e detona Mourão, continua matando. A jornalista âncora da Globo News, Aline Midlege, detonou o vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, após ele comentar sobre o assassinato de João Alberto, o homem negro que foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour, em Porto Alegre nesta quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra. A apresentadora apontou que as declarações, como a do vice de Jair Bolsonaro, alimentam o racismo. Mourão afirmou nesta sexta-feira que não existe racismo no Brasil. Digo com toda tranquilidade, não existe racismo no Brasil. É uma coisa que querem importar, mas aqui não existe, afirmou Mourão. Aqui, o que você pode dizer é que existe desigualdade. Temos uma brutal desigualdade fruto de uma série de problemas, acrescentou ele. A fala de Mourão, no Dia Nacional da Consciência Negra, acrescentou após o caso de um homem negro vítima de um espancamento seguido de morte por um segurança e um PM foram de serviços do Carrefour, em Porto Alegre. A jornalista do Globo News usou sua conta no Twitter para rebater Mourão e apontar a realidade. Não consigo localizar de onde vem tanta tranquilidade para Hamilton Mourão. Consegui dizer que não existe racismo no Brasil, mas consigo com tranquilidade dizer que é de falas como essas que ele se alimenta e continua matando. Todos os dias. Sim, aqui, vice-presidente, disse Aline, a jornalista do Globo News. Agora vamos saber quem seria esse rapaz, que se chama João Beto, o negro morto por seguranças do Carrefour. Bem, aqui vai uma prévia. João Alberto Silva Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto por 2 homens brancos, seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, na noite de quinta, véspera do Dia da Consciência Negra. O soldador João Beto, como era conhecido pelos amigos, morava em uma comunidade na Vila Farrapas, zona norte da capital gaúcha. Casado e sem filhos, ele deixa a esposa e cuidadora de idosos, Milene Borges Alves, de 43 anos. Torcedor do Esporte Clube São José, time da 3ª divisão do Brasileiro, João Beto era visto pelos amigos como um cara de boa e legal. Ele era preto, pobre e morador de favela, mas era um homem que a comunidade amava. Andava sempre tomando uma cervejinha à noite, às vezes com a patroa dele. Era um homem respeitoso e a comunidade gostava dele por isso. Abraçava todo mundo com alegria e entusiasmo, disse o amigo Flávio Chaves ao site Metrópolis. Nas redes sociais, a torcida organizada do São José, batizada de Os Farrapos, publicou uma nota em homenagem a José Beto. Na noite de hoje, Beto foi brutalmente espancado e assassinado por 2 seguranças do Carrefour, Passo de Areia. Há relatos que os seguranças bateram a cabeça dele no chão por diversas vezes, e Beto clamava por socorro e pedia para respirar, pois estava trancando a respiração dele com os joelhos nas costas, bem na parte dos pulmões. Infelizmente, não resistiu à parada respiratória e acabou falecendo. Já nas imagens que estão circulando nas redes sociais, é possível ver 2 homens vestindo roupas pretas, o que se assemelha com o uniforme dos seguranças, dando soco no rosto do homem que no momento já estava no chão. Uma mulher próxima deles aparentemente filma toda a ação dos agressores. Na sequência, com sangue espalhado por todo o chão, outras pessoas ficam em volta do homem espancado, enquanto os 2 agressores permanecem tentando mobilizá-lo. Uma triste realidade que o Brasil vive nesse momento. Bem, galerinha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber notícia de última hora. Eu vou ficando por aqui, deixa sua mensagem. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.